nossa oitava aula. Hoje vamos falar sobre a época dos Geonim. A palavra Geonim, hoje na Gaon, significa gênio. As Gaon, aliás, muitas famílias se chamam Gaon. Gaon é um gênio. É uma época dos Geonim. Daqui a pouco vamos estipular de dentro do nosso timetable, usamos aqui que dizer, mas que é a sua importância na história judaica. Ok. Vamos voltar para aquela frase que usamos, isso é uma frase importante. O melhor profeta do futuro é o passado. Se queremos ver o que nos espera, para onde estamos indo, temos que estudar o passado. Quem sabe, estudando o passado, isso vai nos ajudar para entender o futuro melhor, o presente para sobre. Contexto histórico. A época dos Geonim. Ascensão do islamismo no século VII. Impacto sobre a comunidade judaica na Babilônia e Eretz Israel. Início do período de Israel. Ou seja, se pegarmos os Geonim e a ascensão do islamismo, os dois vão juntos. Islã, como se for se fixar, século VII é quando começa a época dos Geonim. Agora, impacto sobre a comunidade judaica da Babilônia e Eretz Israel. Por quê? Porque os justos explodem para isso. Tanto na Eretz Israel, Persa, e de Israel e da Babilônia é onde difícil encontrar maiores centros de Júpiter. Se encontrar também na Saúde Arábia, vamos ver daqui a pouco, mas é principalmente Babilônia e Eretz Israel. Até os. Justo nessa época começou uma época chamada Geonim, gêmeos, pessoas importantíssimas, líderes. Tudo isso tem para fazer parte da palavra Geonim. No século VII, a invasão muçulmana transformou a comunidade judaica da Babilônia em Eretz Israel. O que significa essa transformação? No primeiro século do Islã, o Islã se deu muito bem com os judeus. Eles, depois houve dificuldade e depois começou uma época super boa. Por que começou uma época super boa? A Europa naquele tempo entrou numa decadência total. Uma decadência que praticamente 500 anos nós não temos nenhum registro do que temos. Todo mundo e alfabetos. Ninguém sabiamente especificamente. A Roma foi destruída. Pegaram todos os tijolos que eram as ruas, tiraram para fazer construções malucas. Era a briga, a luta. Era uma época terrível. O único lugar que sobrou algum tipo de conhecimento era nas igrejas e nos monastérios. Isso se tinha alguma coisa muito bom. Há mais ou menos 500 anos, o Islã era a religião que estaria totalmente para frente. Grandes filósofos, grandes invenções em todas as áreas, pessoas cultas, interessantes, até que fizeram a maior invenção que a após da roda deles era números. Até aquele tempo, quais são eram alfabeto, escrevendo aquelas letras romanas. Mas tenta somar a conta com letras romanas, é impossível.
ou seja, a invenção dos números, que judeu logo adaptar. Além de vários outros assuntos que entrou na nossa religião, que vamos ver daqui a pouco, as culturas começaram a identificar um com a outra de forma inimaginável. E muita coisa os judeus pegaram deles naquele tempo. Quem lê o que está escrito naquele tempo, está vendo como que os judeus e os árabes é muito singular na forma que eles falaram e viveram. Um aprendedor. Vamos ver naquele tempo palavras, escrever, isso virou mal. Escrever poesia. Se alguém veio para casamento, não podia dar apenas o presente. Se não escrever algumas linhas, esconder os nomes envolvidos dentro das palavras que existem, tanto na nossa religião inteira. O assunto foi tão longe que nós temos, por exemplo, muitas vezes o Rosh Hashanah e Yom Kippur tem aquele que chama Pi, tem aqueles gases que são poesias, que aí que voltam do canta. Isso vem muito daquela época. Por quê? Eles sempre se dedicaram a essa forma de escrever sua forma circulacional, onde que nós temos uma reza, mais ou menos 1000 palavras começam com a mesma letra. Isso é a forma das pessoas. Eu acho que foi um rei. Tudo rei era uma. Hoje ninguém tem dessa forma. Hoje eu concluo isso. Mas aquele tempo isso era para a Bulgária. Não jeito. Já fiz um chefe com árabe. De para alguma coisa. Peça da peça. Tudo negociar. Se quer voltar a tem que dar bakshish. A ideia do bakshish, tu não sabe o que é bakshish. E que até hoje, chicos, só que projeto assim, que dá um parâmetro por fora. Isso. Tudo era dessa forma. E os judeus, bem considerados. Ou seja, as culturas fixaram. Isso foi tão longe que quando chegaram dos faraós, teve esse pacto de hoje, traduziram livros livros de poesia, escrevendo nada certeza, escrevendo como sua secreta também, ou seja, isso aqui era uma forma de compreensão. Mas o que é interessante? Quando houve a invasão muçulmana, de repente, as comunidades maiores nossas ficaram sobre livres. Eles, a maioria do tempo, deixaram a gente livre. Tipo, aquelas religiões que é tão diferente. Cultura é igual. As coisas funcionam. Mas, aquele tempo, por mais que eles não tiveram registro sobre as questões da Europa, não tiveram registro nenhum o que é pensar nos próximos 500 anos. Nós temos documentado o líder após o líder, o livro após o livro, é aquele que foi feito no evento turista. Vos Gyong. Tudo super organizado, daqui a pouco vamos ver como. Mas essas pessoas que mudaram o futuro do povo judeu, conectaram a época talmúdica que nós vimos uma vez, com a nossa época, é a época chamada de ouro. Eles são a ponte e liam o passado talmudo e a nossa geografia de hoje, o Hanaru, as leis, os tuques, é os Yodé, justamente nessa época de início do Islã para os próximos 500 anos. Agora, para demonstrar isso aqui um pouco mais da prática, porque é desbiótico. Do período talmúdico ou do período rabínico. Talmud concebido, estanizado e compilado. Transcendeu a palavra escrita. Isso é Talmud. Já o Talmud, se tem só rimas, não dá para levar a nossa religião adiante para ser o Talmud. Mas quando chegava a época rabínica, era seu primeiro trabalho, seja na Lachá ou em interpretação talmúdica da lei da moralidade ou filosofia. Isso vai ser do que vai anunciar.
Como assim entendi isso no livro? Vamos dar mais uma olhada quem é os guionistas. O livro é a liderança espiritual. E silo da Torá e da lei judaica, eles eram aqueles que conseguiram passar o Talmud para nós. Decisões sobre questões não resolvidas até. Por mais que o Talmud aprende até que os coreanos hoje estão estudando o Talmud. Tudo que o Talmud era, o ensinamento facilitou. Mas ainda tem questões que não foram resolvidas até o fim. E cá, a discussão não é muito claro. O julgar mais porque os bianistas e eles não podem dizer isso aqui a mais tatas. E eu li a palavra plural de Gaon, orgulho, esplendor. E desde o século XXI, de hebraico moderno, me fez mal, não, você diz não. O gênio é do hebraico moderno, ou radical, que usa mesmo. Agora, a bem, que é sua excelência. Agora, o que eles disseram na prática, esses textos? Presidente das duas grandes partilhadas bíblicas da ilha Babilônia, Súria e Pupit. Que os nomes são interessantes. Pupita, o nome da face para terra. Depois, decidiu sobre questões seitas sobre o figuro do grego dos Seborgag. Eu vou tratar os nomes em começo. Os ingleses um pouco mais organizados. Era os Biodim, no número de 589 a 1038. Foi crucial para a interpretação do Talmud, ajudando os judeus da diáspora a superar dificuldades linguísticas e de compreensão. O que significa isso? O Talmud foi escrito em aramaico. Naquele tempo, qual que era a linguagem principal dos judeus? Por isso, os Guionim escreveram principalmente lá. Vamos ver mais exemplos disso daqui para frente. Agora, os judeus eram espalhados em vários outros lugares. Somente na Babilônia era Israel. Tinha gente da Arábia, tinha gente já da Algéria, nós estávamos vendo. Egito, toda a via de Mediterranean Basin. Judeus, quem que poderia responder a suas... Quem eles iam consultar? Os rabinos tinham muito pouco naqueles lugares. Por isso, eles mandaram suas perguntas para o Guionim. As questões importantes vão para os Guionim do Babilônia. E esses grandes mestres, essas escolas grandes, não somente que estudar, eles também que estão acontecendo, verem, e divulgar, difundir a lei para toda a diáspora. Os Guionim atuam como líderes espirituais, influenciando o desenvolvimento da batalha para sofrer. Esse preço esteve aproximado, pois não é que consegue dificuldades. Próximo. Agora, isso é interessante. Uma carta da Hermes Blodim, escrita por Uziel Ben El-Haman. Uziel Ben El-Haman era um Guionim. Assim que apareceu a carta dele. Vocês percebem um pouco difícil para ver? Mas o hebraico não é o hebraico que nós criticamos, que muitas delas estão escritas no hebraico, árabe está escrito na língua hebraica. Ou seja, usaram a língua hebraica para escrever árabe. Mas isso é o estilo. A gente agora esqueceu que o ateu começou a sofrer naquele tempo. Isso para ser como que é escrito. Agora chegamos para aquele que nos interessa. Onde que nós sabemos o que aconteceu nessa época dos Guionim? É chamado a Genizá do Cairo. O que é Genizá? Em 1890 foi descoberto de documentos certificados judaicos do Cairo, chamada a Genizá do Cairo. A Genizá, até hoje temos Genizá. Por exemplo, tem muita gente que vão pegar esses papéis, mas vão ler e vão deixar. O que eu vou fazer com esse papel? Pode jogar no lixo? O Sidur rasgado pode chegar no lixo? Não, tem que
levar para Gerizar. A palavra Gerizar significa escutar. Tudo isso aqui é escola de igreja. Silaris apecoso. Garite, caixa silva. Que é todo papel sagrado. A sinagoga, daqui a pouco quando eu for, houve uma Gerizar de muitas gerações, por mais de 1000 anos. 1200, quer dizer, 1200 anos. Onde fica uma sinagoga tinha. As pessoas jogavam coisas lá. Esse ano, 1990, também foi quando a pessoa tinha um pouco de coisas analisadas. De repente, tinha um tesouro enorme. O principal, ele trouxe toda a igreja. Era uma sala de madeira. Desde uma sinagoga em Fustat, capital de Egito muçulmano, até 1969. Continha documentos históricos, contos, cartas, inscrições, milhares de livros das leis aláuticas, gramática hebraica, pensamento judaico, misticismo para os dias judaicos. Era uma coisa. É bom vocês entrar no Cabelo Gudo, descrever a palavra Gerizar. O que vocês podem saber olhar? É inacreditável. Aqui você pode ter uma ideia como que funciona essa arquitetura. Agora, pegaram um monte de coisas que tiraram. Isso foi antes de contar a levaram para a Beca de Santa Aviv. E ali, 70 pessoas começaram a fazer uma cena. O que eles tinham? Inimaginável. Ali eles começaram a entender exatamente o que aconteceu nesta época que eu vi que até depois também. Super interessante. Aqui temos Gerizar, fragments e mensagens. Ou seja, fragmento que dessa Gerizar para tapar os sacos aqui temos alguns exemplos. Por exemplo, isso aqui já é hebraico. Larico, Rachem, Volotitera, Escrevetivo, isso é o ciclo do Davídico. Ou seja, alguns da palavra, isso é o gênero possível de árabe. Mas foi misturado. Está escrito em hebraico, outra coisa. Aqui, obviamente, é difícil para entender onde que as coisas saem. Um deles me partiu do desferido, porque eu acho que tem vários assuntos. Mas tudo isso aqui faz parte, isso é fragmento do Haggadah de Gerizar. Ou seja, além do valor, é escrito que o lugar que é Gerizar, a laica do lugar. Mas a derrodilha de correia, se você ler. Por exemplo, aqui, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, וקיתי כל מלכות ישראל הגנה של כסף. De qualquer jeito, aqui apenas uma coisa. O que realmente interessa é mais aquelas perguntas e respostas que chegaram para os nabicos e Odim. O que eles estudaram? Para aquele tempo, só tipo, eu leu foto que sabe mais, mas lógico, isso aqui é pouco tesouro. Agora, isso vai nos ajudar a se situar um pouco melhor. Isso aqui é chamado Zugot. Zugot são pais. Antes da destruição do Bet HaMikdash, 200 anos antes, ser explica por homem, começou Zugot são pais. Hillel, Shammai, Shmaya falhou. Era antes da época dos Tanaim. Para isso, aqueles que fizemos Mishnayot. Aquilo show atualizado, história Mishnah, isso foi feito pelos Tanaim. O início do cálculo. Em seguida, veio a Mogai.
depois Bercos, Sabogai, todos eles já ali por os últimos anos. Agora, o que nos interessa? A partir daqui para cá, é a época dos Yeonim, a época boa. Em seguida, veio a época dos Rishonim. E, por fim, chegaram os Acharonim. Acharonim são os últimos. Os Rishonim são os primeiros, Yeonim são os gênios. Ou seja, o Talmud realmente, quando falamos Talmud, isso ocupa a época desde aqui até hoje. Porque o Talmud é feito, como chamar de Hillel, isso assim, depois veio os Tanaim, Amoraim, Samoraim e os Geonim. Quando termina o Geonim, realmente termina totalmente a época talmúdica. Depois vem os Rishonim, Achronim e até os dois. Assim que é os diferentes períodos históricos. Serve ao que nós não faz. Agora vem o que tinha na loja delas totais. Bagdá está aqui. A cidade de Pumbedita está aqui. Nehardar, Mechuzah, Sura, uma outra cidade. Mossa Bechas. Todas essas cidades se encontram no Talmud. Shmuel falou que era de Sura, e Avri morava na Pumbedita. Ou seja, são todas cidades conhecidas do Talmud. Onde quiser posicionar, olha, está aqui. Guias. E o Euphrates River está aqui. Isso é bastante interessante que ninguém saiba essas coisas. Quando se procura nesses lugares, não que são como tudo. Nada que se dore que ninguém teria como conseguir pagar tudo. E assentos enormes dos judeus. Vamos para o próximo. Isso também de uma outra forma para a gente se posicionar melhor. Medina está aqui, Meca está aqui, Jerusalém está aqui, o Pedita está aqui, Sura está aqui. O que vai nos interessar muito é como Pedita isso. O judaísmo rabínico. Vamos agora entender um pouco melhor. O judaísmo rabínico evolui em três períodos principais. De três trajetórias artéricas. Início do século, uma liderança sobre Sanhedrin. Depois, de uma outra época, destruição do Beit-HaMikdash e a figura central da Yehuda, assim que isso aqui é mais ou menos 200 anos. Ano 200. Do século 3, com a modificação da Mishnah e o surgimento da Amoraim, era o terceiro que nós vimos. Próximo. E agora, então, os que... Agora, vamos entender como que funcionou essa época de Yoel e chegar para entender tanto que isso é mais importante. E agora vamos se divertir um pouco. Até agora, muito fácil. Agora precisamos um pouco de excitement. Essa época de Yoel funcionou que tinha alguém que era chamado Resh Galuta, e ao mesmo tempo tinha o Gaon. Gaon era o líder espiritual. O Resh Galuta era exilado, em inglês assim se chama, aqui dentro uma coisa assim. Ele era exilado. Nesse estado, ele era nomeado pelo governo como ser o chefe. Esse Resh Galuta, ele tinha polícia, pelo menos, poderia punir, normalmente a punição daquele tempo era chicotadas, que isso aqui é funciona até hoje em certos países das evoluídas. Mas esse exilado, chamado Resh Galuta, era um homem poderoso. Mas ele era mais parceiro. Fato.
ele era controlado pelo governo para ser tipo rei. O poder dele era muito grande. Mas, normalmente, ele não entrava na área bíblica, precisava estar nessa lei, defender a halachas para o poder inteiro e fazer grandes decisões. A maioria do tempo, o rei Galuta e o Gaon viveram em paz. Cada um tinha sua área. Mas, na nossa religião, é muito difícil ter essa divisão. O que é lei? O que é lei judaica? O que é lei do governo? Muito difícil para realmente fazer o regular aqui. E aconteceu várias vezes que havia grandes conflitos entre o rei da luta e o rei da Yeshiva, o Gaon, o chefe da Yeshiva. Agora, eles, o rei Yeshiva, tiveram um papel super importante. O Império Muçulmano foi Estado intolerante com comunidades por 150 anos. Devido à liderança, os Guionim foram olha para os históricos de volta hoje. Os Guionim interpretaram e aplicaram a Allahá, influenciado a prática religiosa até os dias atuais. Ou seja, as leis estabelecidas pelos Guionim funcionam até hoje. Muitas vezes, quando estudamos os Maimônides, o Maimônides escreveu 300 anos após o deserto com Guionim, o nome diz, Boru Hagionim, os Guionim não os principais. Ou seja, os ensinamentos de Guionim disseram lei, e que discute, que eles não se discute para o mundo, não se discute com os Guionim. A Shivot Lablegori, a direção dos Guionim, é centro de aprendizado e decisão lógica, apenas estudo, decidir uma lógica. O Talmud trocou seu foco principal com os Guionim, definindo decisões baseadas em seus desejos. Ou seja, pegar o Talmud e puxar a vara para frente, tentar nela, difundir ela e realmente aplicar isso aqui na prática. Isso é uma ideia como que aparece muito na mesquita árabe, porque você conhece, parece. Isso aqui é para ter uma ideia do que é enxila, tá? Do milho que é preto assim, mas tudo bem. Próximo. Aí são vários desenhos. Aqui, relevo, recitando rápido, acha, ensinando a canabita muito gasura. A vida acha ainda não. É para estar louco. Mas de qualquer jeito, são desenhos que só para... não, isso é importante. Aqui temos os rabinos do Bagdad. Agora, isso, chamados para que, pela alfabetização, vocês conhecem a alfabetização, deliberada, vamos chamar. E aqui tem os nomes dos rabinos. Por que foram colocados aqui? Porque essa forma de se vestir, esses são rabinos, não são chefes do Irã. São rabinos do Bagdad. E não tanto tempo atrás. Mas, provavelmente, olhando daquele em que escrevemos, isso foi trágico, a forma que se... Isso é a época dos Guionim, como que eles cantavam. O rosto deles muito parecido com nossos primos. Assim mesmo, sabe? Ok, próximo. Sheilot. As comunidades judaicas enviaram Sheilot significa perguntas a Bagdad. Daquele tempo saíram do sul e pediram por Bagdad, recebendo respostas, então fortalecendo sua liderança local. Essas questões que o Bagdad que usa Jerusalém ao longo do mundo. Apesar que está escrito que Mitzion, etc., que trouxe de Israel, mas o governo, a partir da derrota da cidade de 200, onde que se tornou o foco principal, era a Bíblia. Eles me ouviram com suas respostas. Beidin na época, né? É porque o Beidin na época, O maior estudante daquele tempo. Então, super forte. Agora aqui, o novo método com os papéis, que já falamos, a introdução do papel, facilitar a comunicação e a produção, para ajudar a garantir os Guionim de Bagdad como a Sadigal agora.
Nós vamos hoje dedicar o principal ao nosso sobre o Sai Legal. Isso vai mostrar o que é a construção da clínica. É Sai Legal consolidar a sua liderança intelectual através da nova tecnologia de comunicação, que é o papel. Formação de teste de oração. Fizemos o SIDUR. O SIDUR que nós temos daqui a pouco, quando os fotos, há 1.100 antes tudo mundo rezava e como. SIDUR é a época dos violinos. A popularidade do papel resultou na explosão da correspondência étnico-judaica, unificando o pensamento judaico sobre interpretações naturais para o mundo inteiro, que uma grande parte encontramos na guetização do capítulo. Aqui o SIDUR. Esse SIDUR tem duas partes, do Renato Galo, que volume 1 e volume 2, é de 1000 anos atrás. Urashi já usava esse SIDUR e várias outras, o SIDUR não identifica, obviamente, não dessa forma. Mas o conteúdo é mais de 1000 anos. Ok. Agora, tudo isso aqui vimos um monte de fatos, mas agora nós vamos começar a viver naquilo. Agora vamos para o que realmente nos interessa, que vai ser a base da nossa aula. O Rabino Sagi Gaon foi chefe da Academia de Sura de 927 até 1942. Exceto por um hiato de 7 anos. O que quer isso? Ele não tirou oferência. A história da Sagi Gaon é o seguinte. Se alguém acha que o Rabino tem uma vida fácil, não tem. Lá no Babilônia, quando faleceu o Gaon, precisava escolher quem pegou o Gaon. E havia tanto divergência entre a comunidade do Babilônia que quando um lado falou ele é bom, outro falou de jeito nenhum, discutiu tanto e disse, achando o seguinte, vamos trazer alguém da sua mão. Isso é uma ótima solução, assim ninguém vai ter que aplicar. E vamos encontrar alguém que realmente tem postura. Escolheram o universidade de viver naquele tempo na cidade chamada Al-Fayum, uma cidade do Egito. E ele era já conhecido, tinha menos de 30 anos, já era conhecido como uma pessoa de grande conhecimento. E quando alguém sugeriu o nome dele, todos os participantes desses guerreiros da Babilônia falaram, he is the man. Ele é a pessoa que vamos fazer daqui. Eu não sei se com o tempo eles não seguem aprendendo, mas já era tudo antes. Se você não era. E se podemos entender quem que é Sai Legal, ele é o homem de renaissance. O que significa? Ele era uma pessoa conhecida. Ele é um grande médico, matematician, conheceu astronomia, escreveu muito bem, conheceu várias línguas, conhecia a filosofia árabe, nisso porque é estiloso. Ele era, e além disso, ele é uma pessoa humilde, faz uma postura muito forte. Trouxeram ele para a Babilônia. Inicialmente foi ótimo. Ele foi o primeiro a traduzir a olhar para o arte, influenciado o estudo bíblico das comunidades judaicas do Igor Arto. Original. Sagi escreveu o primeiro trabalho sobre gramática hebreia. O nome é Sefer HaEgron, do Tratado Filosófico Emunot de Deus, moldando o pensamento judaico. O primeiro livro de filosofia judaica que temos é de Rav Salo, que antes não tinha necessidade. Por que ele fez esse livro? Os chatos árabes, os islamistas daquele tempo, eram grandes filósofos.
eles realmente se apresentaram aos judeus com falaram, olha, nós temos bons argumentos. Os judeus não estão acostumados da filosofia, da Torá, da filosofia da Revelation. Por isso, Sadigan não poderia escrever abertamente sobre a resposta para eles, e o único sabia interpretar, mas ele começa a mostrar todas as provas que naquele tempo era possível, ao mostrar que a religião judaica é uma religião verdadeira. E mais um assunto que ele era, ou seja, ele era muito original. O approach dele era o tipo de approach que quem tem cabeça poderia logo entender o que ele está falando. Com isso, ele defendeu os judeus, ao mesmo tempo era diferente de tudo que foi escrito até aquele momento. Que foi escrito, por exemplo, pelo Flávio José, por Cipriano Lopes, é chamada apologia, ou seja, era uma defesa das penitências sombrias, que nem surge de borra. Isso é o que eles escreveram pelo mundo. Era no escrito que devia botar para tentar. Isso precisava muito de coragem para a gente. Sua intervenção em 1921 evitou uma divisão do calendário judaico, preservando a unidade da prática entre as comunidades. Quando se olha isso aqui, aparece uma coisa simples. Mas agora vamos pegar a parte escondida dessa história que nos interessa. Sadigan teve 3 brigas enormes para sua vida. 3 brigas enormes. E essas brigas lhe custaram muito. Ele ganhou as 3, mas ele faleceu de sofreu tanto por causa disso. Ele faleceu de quais que eram suas brigas. Aí, entendendo melhor o assunto, e primeiro vamos ver, ele era o Gaon. Naquele tempo, o Gaon era alguém, o Gaon era Sager, e o rei Galut era alguém chamado David Ben Zakkai. Esse David Ben Zakkai, já que ele era nomeado pelo governo para ser o rei Galut, ele achou que ele era o máximo. Talvez também achou que ele era o Mashiach das palavras antes. E decidiu que ele faz parte do papel dele mandar também da vida do pior que não sabe. Também sabe, não aceitou isso. Esse momento não aceitou que o outro começou a se envolver em questões alarmes. Ele achou, e já que ele tem todo esse poder, ele sabe estudar também. E decidiu que ele é um Gaon também. Isso causou muito dificuldade. Uma briga enorme. O Repsade de homem não poupou palavras. Ele escreveu alguns livretos para demonstrar que outra, o sábio dele colado se abrindo e simplesmente não tem nada a ver com uma bacana. Fez nele, por isso, diminuir até 0 e sem muito de como assim, já que ele tinha uma caneta fora de se apresentar, que é fora do comum, com toda coisa, com todo drama possível, ele simplesmente desmontou o sujeito. Desmontou. Outra tendo ligações com o calife. O calife, junto com ele, tiraram dele a sua posição de bravo. Muito fácil. Mas o Rosário não se assustou. Ele simplesmente fez um cheiro contra-se David Ben Zakkai. Cheiro significa excomungar, que tira de nossa igreja. Isso é muito raro que se faz. Quando se faz, é pior de parecer. Obviamente, o que aconteceu? E tem algum tempo realmente se afastaram. A bagunça era enorme.
Isso era mais do fim, ele ganhou. Voltou para Yeshiva, se acusado do seu peito. Mas essa briga era o início da decadência dos Geonim na Patrícia. A partir daquele tempo, apesar mais 750, ainda continua os Geonim, mas já começa a perder. Tem que ser vamos mais as próximas aulas. Começou a mudar os países até que 260 anos mudou para as paráticas. E Babilônia, o lindo, os jovens saíram para outros lugares que o clima é contaminado por essa briga. Briga terrível. Quem lê o que foi escrito naquele texto percebe que nossas brigas são exógenas. É como se diz aqui, café pequeno, até aqui, que é naquele tempo. Mas isso é número 1. Naquele tempo morava em Israel uma pessoa chamada Ben Meir. Esse Ben Meir decidiu que o calendário, isso pertence aos eruditos de Israel. Tinham partes eruditos de Israel. O calendário pertence a Israel. O Maimonides, como lei diz, se não tem 10 pessoas nessa Israel que podem ser conciliadas, tipo Bedim, não pode decidir qual dia é os. Apesar de não ser o calendário, mas a dificuldade é que nosso calendário está open ajustado. Ou seja, já que o calendário mudar, às vezes tem que ficar mais um mês, às vezes mais um dia. Como fazer exatamente o calendário? Isso é a conta que tem que saber fazer. Um pouco depende do poder do Bedim, dos rabinos. Esse bebê, certo dia, ele mandou uma carta para todos os judeus do diáspora de Jerusalém. Que esse ano, o Rosh Hashanah vai ser aquele ano, daqui a pouco vou dizer para vocês qual ano que são, nós foi ano 891. O ano 891, o Rosh Hashanah vai ser na quarta-feira. Mas nós temos uma regra, Lo Adu Rosh. Rosh não pode ser adulto, nem no domingo, nem para a quarta, nem para a sexta. Mas ele mandou uma carta que eles estabeleceram o calendário, que daqui em diante, quem vai fazer o calendário é ele e seu petit do Eretz Israel. Quando isso chegou a Saída Norte, já foram tantos anos, e voaram 200. Isso passou para Pavel, isso passou para Bilal. Por que ele tem potencial? Em que ele acha que ele é para mudar algo que já tem tantos anos? Mas o pior não é isso. Ele escreveu no livro, não existe. Onde que ele mostra que esse demel não entende o que tem uma conta? Não sabe contar. Não sabe estudar. Não sabe estudar. Não sabe abrir. Não sabe nada. E o cara que não sabe nada, ele vai decidir como vai ser o nosso calendário. E ele pegou e falou de jeito nenhum. Não vai ser a data dele. Tudo muda a data dele, pode trabalhar assim. Isso não tem nada a ver conosco. O senhor vai ser da data que eu vou falar. E realmente, ele acabou com esse plano. A culpa de tal forma que eles permitem que fugir da yeshiva dele para um lugar. Por quê? Ele, quando se lê isso aqui, você sabe que é impossível de desmontar alguém. Ele desmonta e pagar para que sabe. Isso era a segunda briga dele, que realmente colocou todo o povo naquele tempo, para ele terminar. Terceiro era com os caraítas. Tinha um sujeito chamado Anam. E por vários motivos, vamos para agora, decidiu que os rabinos exageraram demais. Tem que seguir através de o Talmud, os Geonim, e tudo ligado com esse assunto está um pouco exagerado. Ele começou assim, eu vou falar uma religião diferente, mas ele se baseou sobre os Chumash. E eles eram chamados Karaí, porque Kará, na hebraico, era dois ciclos. Caraítas.
Aliás, as caretas existem até hoje. O grupo do Rolão chamado de Cararetas, o Segundo Guerra Mundial, Hitler decidiu que as caretas são os judeus perfeitos e matou parte daquilo também que eles criaram o conceito de os caretas começaram com o costume dele. Mas não deu certo, porque se vai traduzir como a Bíblia, sem explicação nenhuma, apenas que a visão do versículo, certas coisas, como fazer sentido? Por exemplo, Shabbat está escrito ali, Sei ish mimkomo biyom hashabat. Durante o dia do Shabbat, ninguém sai do seu lugar. Como que estava? O dia perto você não pode sair fora da cidade mais de 1 quilômetro. Não. 1 quilômetro pertence à cidade, mas você não pode sair. Mas já que eles vão ficar calmo, ninguém sai do seu lugar. Se você está sentado no lugar, assim começa o Shabbat, você vai ficar a 24 horas. Ficou uma brincadeira mal gosta de várias outras leis. Não pode traduzir no texto. Precisa explicação. O que eles fizeram? Botaram outra explicação. Agora as pessoas estão totalmente perplexas. Se é uma nova explicação, não tem nada com outras. Se vocês estão querendo apenas seguir o que está escrito, sei, nós queremos explicar. Já temos explicações mais do que suficiente. E começou uma briga enorme. Finalmente, o episódio liberal entrou para organizar o assunto. Ele saiu como livretas de explicações, fontes de carentes, e eles se tornaram palhaços após aquele princípio. Ele começa seu escrito, tem um versículo em Jó. Halá anam vayelefu. Terminou a nuvem e desapareceu. Isso é assim. Mas o sujeito que começou a se careta chamava Aná. Ele falou, Aná, terminou-se Aná, é a hora dele ir embora. Depois, como vários versículos, ele mostra que se passa. Ele não regula para ele, não sabe nada. Ele vai notar a religião, cara que não sabe. Ele diminui naqueles. Terminou com as caretas, mas depois ele foi mudou. Mas uma coisa eu digo, esses caretas, na hora que eles querem voltar e superar de nova parte do mainstream do povo judeu, eles estão convidados. Não podem falar, vocês saíram, vocês foram para outra sinagoga, agora vocês estão conhecendo mais a minha dessas. Não é nada disso. Saíram, erraram, a hora que eles voltam, ninguém vai perguntar para eles. O que aconteceu? Quando eles voltam, não precisa fazer compreensão nenhuma, faz parte da nossa religião. Foi do erro e está de volta para cá. Que ele foi o dinheiro. Mas essas três brigas realmente nos descreve bem como que era essa época de guerra. Problemas com o regime da luta, os que unem a força do dom, sob influência, lei de ordem, você, quem manda no fedais, brigas entre as rápidas que sentem como se quer dizer de novo, que quase tudo que estamos falando na escala, nós não temos pessoas que meio para bem sabe que quando ele pega alguém e decide que andar na Yoka Onda, ele desaparece. Ele realmente desaparece e nunca mais volta para ouvir o nome dele. É um xinga, é do Zila. Mas é uma época difícil. A Pshilia Gaon, volta ao próximo. Porque essa emissão da Cosquita apresenta versos hebraicos vocais. É sobre árabe letras menores. Não é daquele tempo, mas só mostrar com a tradução da hebraica. Aqui, de novo, é como que se escreveram naquele tempo, é árabe do lábio. Isso é mais ou menos como que pessoas apareceram. Aqui no meio, a Torá é escrito, do lado são os espíritos. Hoje temos vários lugares chamados de Sardigol, no jeito se chama Sardia, a próxima. Agora, resposta para a Babilônia, isso é importante.
Hoje temos vários livros que montaram dessas cartas. Isso foi feito livros que se estuda existe no Rádio por várias altas datas. Primeira edição, 1790, sabe escrito. Esses livros hoje fazem parte de nosso estudo. Livros apologetas. Então, volta a achar a Droni. Aqui, respostas à época dos guiones. Livros apóstolos. Isso é daquela época. Agora, isso é o livro. Constantina, isso é Constantino. Constantina. Isso é o livro de Sadigal, First Discussão. Você faz ele. Esse livro de Sadigal foi traduzido para todos os livros do mundo. É muito conhecido hoje. Isso também não muda. Seria bem aqui. Próximo. Agora, chegamos a Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, na época após a Sadigal, foi dos últimos guiones que escreveu a esquerda, uma carta de 20 páginas sobre a Torá. Depois, ele escreve quem eram os líderes, atrás do outro dos 400 anos. Tem um relatório inteiro. Os líderes quem que fizeram. Então, tudo documentado. Perguntas e respostas desenvolvidas pelos candidatos para responder que está com já fez. Isso é Reb Shlomo Gaon, uma carta de Reb Shlomo Gaon para Yaakov Nissim. Isso se encontra na Biblioteca Nacional de Israel. Você pode ver quase como se escreve no Sefer Torah. Agora, esses documentos, muitos temos e muitos foram feitos em livros. Uma parte da carta de Shlomo Gaon se encontra no Berlim. Agora, isso é Morena Bruchim e dos complexos já é do Maimonides. O Maimonides apresenta a apóstolo de Sadigal, mas Sadigal é só a linha de referência. Agora chegamos para os crentes, que eu já mencionei durante o Sadigal. O cristianismo sujeito aos judeus, século 9 e 10, rejeitando a lei oral, e o tom. A crença central respeita que apenas a Torá escrita pela autoridade divina, levando a frase a Bíblia e nada. Anal Ben David considera fundador do carisma, embora suas ideias tenham abolido o movimento carisma sobrou do judaísmo era Bíblia e Juan dos Cabilos, Learning e separar dos carismas como judeus. Mas isso não tem que hoje em Israel, os rabinos decidiram só tem um jeito de desenvolver o carisma. Eles têm que casar com as outras pessoas terem Israel, as coisas não se misturam, vai dar certo. Isso é que eles fizeram. Prova prática. Eles moram quase todos em Hulon, Hulon é a cidade dos caminhos. Estima-se que existe cerca de 30 mulheres fizeram atualmente, além de comunidade menor do estado da Ucrânia, eles é Rússia. Na Rússia, para como os judeus não eles não têm diferente. Eles dominou a Holocausto. Mas, na verdade, o movimento que ainda, embora dizer ainda que se mais um milênio de existência. Existe muito pequeno, Israel está dando um jeito por isso. Isso tipo de sinagoga deles, eu acho até melhor. Ok, aqui, os genes mais prominentes, isso foi criado do livro, dos genes famosos do Poquedita, Rabino Platão, Otchodami, Rabino Atatias, Rabino Cohen Sebegi, Rav Shlomo Gaon e Rabbi Gaon. Aí, os aulas, N.A.B.
ele mudou para Boranos. Se Deus quiser, lasca a paz. O jeito chamado Sula, Shana, o Shoshan, o Sessan, ele Shalom, Rabino Piatrali, Rabino Anami, Rabino Dash, etc. E isso é de uma paz. Panorama de Heli Plus, ele quer sair disso. Quer dizer, Irakovic e Yerushalayim, para Deus nos ajudar para logo querer voltar para que cansar. Conclusão. Agora, que conclusão do assim? Os violinos moldavam a apresentar natural, estabelecendo regulamentos e reações para a vida. Ou seja, é uma época riquíssima. Temos ela totalmente documentada através da Visa, através daquilo que eles escreveram para o mundo inteiro, através dos livros que vão feitos. Está muito documentado quem era o líder desse tempo. Essa cada Chile 100%, quando o mundo inteiro está num caos, sem informação, tudo de imprensa. Matados em todo lugar, aquilo se terminou. O mundo de conhecimento, o mundo de sabedoria. E devemos falar. Os árabes naquele tempo atenção, os islamistas naquilo, não são os islamistas hoje. Muito conhecimento. Interessante o sexo. Quem conhece um pouco Aristóteles, o Maimônides se baseia muito sobre Aristóteles. A linha de Aristóteles não está mais na mão. Hoje se conhecia o nome, sendo o nome dele está não está muito cachetos. Bem de Jesus, quando muda, rapaz, ideias dela não são muito ideias. Maimônides se baseia sobre Aristóteles. Sadhguru, não. Menciona, mas é totalmente diferente. Por quê? Os árabes naquele tempo muito baseados sobre Aristóteles. Quando a igreja depois, a doutora só para o inferno. Árabes naquele tempo estava fora de qualquer regra. Aliás, simplesmente regional, os árabes pegavam estoques e estavam no topo linhas diferentes, de certa forma derruba as ideias. Por isso, moldava a apresentação natural, estabelecendo regulamentos que reações a partir do simplesmente se tu fizesse o que eu me mostro, que ir do tal a nossa realidade é muito difícil. E muitas vezes precisa alguém pode interpretar as palavras. Eu vou dar um exemplo muito simples. O Talmud diz o seguinte: temos algum médico aqui hoje, dentista, psicólogo primeiro. Ai, tem tido Talmud, sabe? Tem um pouco. Pronto, agora eu sei o que ele faz. O Talmud diz, o melhor dos médicos é para ir para o inferno. O melhor dos médicos é para o inferno. Que é isso? Se não tem alguém para explicar, que não pode ler isso. Se alguém dos médicos acha que ele é fácil, ele é o melhor que tem, não tem igual a ele. E a palavra de Deus, ele vai para o inferno. Modo história. Tudo precisa traduzir, porque o Talmud não tem pontuação, não tem sinal de pergunta, não tem explicação. Texto. Você não sabe quando alguma coisa está bem ou conhece. Então, muitas vezes, foi decidido até para como que vai ser. Por isso, pegar do Talmud e de Grécia para nós é se confundir. Por isso, se sabe uma época de Biopi e pegar aqui e estabelecer
filosofia, tua linguagem. Você possa bater tudo isso atividade junto com o papel. Agora, podemos seguir a meta. Se não tivesse aquilo, seria triste. Com isso terminamos a época dos deuses. Na nossa próxima aula, vamos começar a falar sobre que até agora é só separadinho, não sei se vocês adaptaram. Eu teria umas coisas ir aqui. Vimos como que são vestidos, vimos a linha de pensamento, vimos no início da nossa aula como que a forma de negociação baxish, usar a língua e se estender e falar assim, tudo mora. Isso, estilo árabe, isso, você fazer parte da forma de ajudar. Mas já tem duas histórias. Não tem nada de vos e nada de ligar. E a gente fala. Então aqui bem, a Bíblia saúde de muitas aulas. Eu tenho que falar uma coisa. Contei ela em meta no último tempo, até contei isso para ele. O pai de sua saúde, ele tinha um problema enorme do baixo, que não sei porquê. E ele falou para assim, uma vez eu ouvi isso dele, falou, olha, Israel, o que isso faz vindo aqui no plano com os árabes? E ele contou assim, entendeu muito bem. De repente, quando estamos chegando, o país bergos, fala diferente, papo diferente, tudo faz diferente. Isso não surge no passo. Isso tem que se cuidar. De certa forma, né? O que é? A cultura era muito próxima. As ideias eram próximas. As diferenças que teológicas aqui é uma interpretação da religião. A pessoa passa por tal coisa. O alfabeto foi escrito. Apesar que não dizer desse bocana da sabe, porque quem estuda a cultura fica às vezes ele fala bem para os judeus, às vezes ele fala para os estrangeiros. Vocês não seguem uma linha assim, que nem eles hoje. Não tem uma linha, é tudo. Mas de qualquer jeito, a partir da nossa próxima aula, vamos terminar na pele a guerra de irmãos até Lucifer. Vamos até a Espanha, que é lá em Espanha. Vamos pelo norte da África, vamos chegar até a Europa. Depois vamos ver como subir via Estreito de Gibraltar, na Espanha, onde que isso é chamado Turas Árabes, é a época do ouro do Renaissance. É uma época não que é igual a nossa época de permanência do trabalho. E vamos começar a trabalhar os dados que acaba inicialmente a Espanha, sul da França. Vamos começar a ver, mas se nós vamos fazer lá conta simples, acho que nas internas 1750 LCT, assim. É isso que nós vimos. Esse paralelo. Por isso, se todos os costumes podem ser a linha do nosso povo, acho que nós entendemos tudo. Muita diferença do melhor. Muito bem. Para entender isso melhor, vamos deixar isso para a próxima semana. Que hoje estudamos sobre dos geopolíticos.